Deus seja sempre louvado, irmãos. Deus traz avante agora uma obra que Ele fez na minha vida no ano de 2010, entre 2010, irmãos, e 2014, aonde Deus ali preparou a minha casa, uma casa financiada, e ali também foi a realização de um sonho que se tornou um pesadelo, mas que Deus nos livrou ali de algo pior. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, porque nessa época eu estava desempregado, passando por um momento ali de deserto, de provação. E Deus ali, Ele vendo a nossa luta, a nossa angústia, vendo também, ouvindo, né, a minha esposa que estava também passando junto comigo nesse barco, nessa prova, né, a gente passou, irmãos, lutas e humilhações, privações, né, tudo que um casal passa, a gente passou. E com a ajuda de Deus, temos vencido juntos. Louvado seja Deus. E Deus preparou ali um servo de Deus chamado irmão Roberto e também outro servo de Deus chamado irmão João, ambos da Assembleia de Deus. E ali eles tinham ali um hábito, irmãos, de pregar o evangelho dentro do Eixo Anhanguera, de pregar o evangelho de porta em porta. Eles eram uma dupla, os dois só andavam junto nessa missão de pregar o evangelho. E final de semana, irmãos, eles entravam no Eixo aqui em Goiânia e ia de um terminal do Novo Mundo até lá no Padre Pelágio, dentro do Eixo, pregando Jesus Cristo. Então eram homens valentes de Deus na terra. E Deus, Ele colocou esse irmão Roberto para anunciar, evangelizar ali onde a gente morava, na Vila Concórdia, irmãos, em Goiânia. E esse irmão se deparou com a minha esposa e ele falou: Jesus manda te dar um recado, Ele ama a sua alma, posso fazer uma oração para você? E é aquela jovem, a minha esposa, recebeu aquela oração e ali ele falou: posso ir até a sua casa, fazer uma oração lá? E, irmãos, ela aceitou aquele convite. E ali, quando aquele irmão chegou em casa, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, grande foi a comunhão que eu tive com ele, mesmo sendo eu da congregação, irmãos, e ele da Assembleia de Deus. Houve uma sintonia entre nós. Então nós deixamos de lado a placa da religião e ali nós se tratamos como filhos de Deus. E aquele homem, irmãos, me dava conselho. Estava eu muito fraco espiritualmente, sem força para ir para a igreja. E aquele homem nos fez o convite, irmãos, para que a gente fosse visitar a Assembleia de Deus. Ali eles nos abraçaram, sabendo, irmãos, que a gente não iria membrar com eles, mas eles fizeram o que Jesus faria, que é cuidar de uma ovelha ferida. E o irmão João, meus queridos, ele também era um irmão que ele com silêncio ele trazia comunhão. Ele não era um irmão de falar. O irmão Roberto, sim, falava, aconselhava, ia na palavra, orava, pregava. Agora o irmão João era aquele irmão que ele só observava. Era um irmão espiritual que só nos observava. E tem um monte, irmãos, aqui em Senador Canedo, que ali tem
o costume dos irmãos das igrejas subir aquele monte para orar. E ele me fez o convite: irmão, vamos orar, vamos subir no monte para você se fortalecer. Eu subi ao monte, irmãos, sabendo que não é o hábito dos crentes da congregação subir o monte. Eles não têm esse hábito de subir o monte, eles não têm o hábito de evangelizar. É completamente diferente a postura de um para o outro. Então eu decidi, irmãos, recebi aquele convite, aceitei, e quando foi por volta de 5 horas da manhã, subimos o monte ali, no Senador Canedo, em Goiânia. E grande foi, irmãos, a presença de Deus que eu senti ali. Tinha uma pedra de aproximadamente quase 1 metro de comprimento. E aquela pedra, irmãos, ela está ali, bem no átrio daquele monte. E lá daquele monte dá para a gente observar a cidade. E os irmãos da Assembleia, irmão João, irmão Roberto orando: Deus abençoa essa cidade, abençoa esse povo, abençoa a igreja, abençoa o pastor, abençoa o irmão. Irmãos, que maravilha ouvir isto, essa intercessão, enquanto muitos irmãos estavam dormindo, descansando. Esses dois valentes de Deus estavam lá no monte, orando pela igreja. Glória a Deus, irmãos. E ali eu observando aquilo, irmãos, aquilo foi me dando força. E as portas começou a se abrir. Nesta época estava eu desempregado, a porta logo se abriu do emprego. E eu tinha uma alegria imensa de receber esses irmãos na minha casa. E ali a gente ficava o dia todo, irmãos, falando das coisas de Deus. Aqueles irmãos vinham e era uma alegria. Mas, irmãos, todo profeta na face da terra, ele tem que pagar um preço. Ele não ganha, irmãos, uma alma para Jesus, um afastado, um desviado para Jesus, se ele não pagar um preço caro, irmãos. E foi isso que aconteceu com esses dois servos de Deus, irmão João e irmão Roberto. Louvo e agradeço a Deus, irmãos, porque logo após Deus ter abrido a porta do emprego, Deus ter lhe passado um processo de 6 meses, juntamente com esses irmãos, né, e vindo na minha casa os finais de semana, a gente subir no monte orando, e ali eu fazendo um propósito com Deus: Senhor, abra as portas do emprego para mim. E Deus abriu a porta de um emprego, irmãos, numa empresa boa, na época na Casas Bahia. E ali, irmãos, foi grande a alegria para mim. E louvado seja Deus, né? Eu comecei a trabalhar e ali os irmãos foi perdendo a comunicação comigo, né? Os irmãos congregando nas suas igrejas e eu começando a trabalhar, cuidar da família novamente, irmãos. Glória a Deus. Mas Satanás, irmãos, ele ataca, ele fere e ele destrói. Ele veio para roubar, matar e destruir. E foi o que aconteceu, irmãos. Satanás se levantou contra o servo de Deus, irmão Roberto, de tal forma, irmãos, o levante foi tão forte que veio um escândalo, o irmão se entristeceu, o adversário ele preparou um laço e ele caiu naquele laço, irmãos, a ponto do diabo ali preparar um acidente. Aquele homem veio com a moto e se descontrolou ali na Baixada do Senador Canedo, divisa com Goiânia, e se chocou com a árvore e acabou-se. Irmão Roberto foi recolhido por Deus. E a marca, irmãos, de uma pregação verdadeira,
Você às vezes pode pagar com a vida. E foi também aquele servo de Deus. Eu creio, irmãos, eu acredito que ele foi para o seio de Abraão, mesmo com o levante de Satanás, tendo ceifado, preparado um acidente para ceifar sua vida. Ele foi, irmãos, porque ele conseguiu trazer uma alma de volta, convencer um pecador que estava errado. E o irmão João não ficou para trás, irmão. Satanás também tocou nele, porque ele não se acovardou. E são as marcas. E o irmão João perdeu uma das pernas. Glória a Deus. E hoje a reflexão desta palavra, irmão, serve para quê? No campo de batalha, no vale de ossos secos, aonde a gente está, você está batalhando contra o adversário, mas aquele que está conosco, irmãos, o Senhor dos Senhores, o Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, Ele está do nosso lado, mesmo que você venha a ser ferido, lutando com o seu adversário, mesmo que você perca a sua vida, você é um vitorioso. Estes são sinais verdadeiros dos verdadeiros pregadores do Evangelho. Que não escolhe lugar, não escolhe ambiente, ele obedece à ordem, pregar o Evangelho. E foi o que aconteceu, irmãos. O irmão Roberto perdeu a vida, mas conseguiu trazer um pecador de volta. O irmão João, que era o parceiro, companheiro do irmão Roberto, perdeu a perna, irmãos. Teve uma das pernas amputadas. Mas até os dias de hoje, na minha lembrança, quando eu vi o servo de Deus, é andando para a casa de Deus, glorificando o nome do Senhor. E nós estamos num campo de batalha, irmãos. Glória a Deus. Mas você não abaixe a guarda. Continue na sua jornada, no seu caminho, pregando a palavra de Deus. Não volte atrás. Vá e pregue o Evangelho para o que está abatido, sofrendo. E você receberá a coroa da vida eterna, irmãos, um galardão no céu. Então essa é a ilustração do que aconteceu na vida real com dois companheiros, dois mensageiros do Evangelho, irmão João e irmão Roberto. Eu agradeço a Deus por essa experiência, irmãos, porque muitas foram as experiências que eu tive com Deus, com os irmãos, e Deus seja louvado.